Quando foi a última vez que você leu um livro que ficou tão imerso que você esqueceu onde você estava, qual era o seu nome e perdeu a noção da realidade? Eu tô perguntando isso de verdade porque eu percebi que a maioria das pessoas hoje em dia esqueceram dessa sensação. E não é porque a vida tá super corrida ou porque não tem tempo. A nossa geração ficou literal demais. Eu vi isso num TikTok esses dias. Eu não lembro do arroba do moço que fez o vídeo, mas eu até levei isso para um tópico para conversar com o meu parceiro, porque eu percebi realmente que tá tudo muito literal. As pessoas perderam a noção e o poder de conseguir interpretar ou conseguir ter aquela memória, uma linguagem narrativa. E eu sinto que a gente tá numa era que tudo a gente precisa recomendar um livro. Ai, pra tal coisa que você tá passando, lê esse livro de autoconhecimento. Algum livro que precisa te ensinar como regular suas emoções, como entender como seu cérebro funciona, como você se torna numa pessoa muito melhor. E isso não é o problema, gente. Eu adoro esse tipo de livro. Eu leio muitos livros de autoajuda, como eu disse. Eu comecei a na minha eu comecei no meu processo de autoconhecimento lá em 2020. E eu li com isso eu li muitos livros. Eu li muitos livros sobre espiritismo, li muito livro sobre mentalidade, sobre como pensar melhor, como ter uma rotina melhor e todos aqueles livros de autoajuda, né, que vieram com com esse boom de autoconhecimento, né? Então, eu já li muita coisa e eu gosto muito desses livros, né? Não há problema nenhum em ler esse tipo de livro. Mas o que tem acontecido é que as pessoas simplesmente deixaram de ser criativas, deixaram de ser imaginativas. Ninguém mais tem o poder de narrar, de imaginar e de pensar, tipo, além. Tá tudo muito literal. As pessoas leem alguma coisa e perderam aquilo de, tipo assim, conseguir entender através das palavras. Nem tudo que tá escrito tem que ser da forma literal. Às vezes sabe, vai muito além daquilo. E o que eu tenho visto ultimamente é que como se esses livros de imaginação, esses livros de romance ou livros, sabe, essas séries ficou muito pra um nicho de tipo assim, isso é livro de criança, isso é livro de adolescente, isso é livro de, tipo assim, romance é livro pra mulher, sabe? E antigamente não era dessa maneira. Antigamente, livros de romance eram para ser lidos, sabe, por todos os gêneros e idades. Não tinha idade, não tinha gênero. Todo mundo lia, todo mundo se esforçava e todo mundo fazia a cabeça ser mais criativa. Porque não tinha essas coisas, né? E o que acontece quando você lê um livro de narrativa de verdade? Você precisa imaginar, você precisa entrar naquele mundo, sabe? Você precisa criar na sua cabeça o rosto de cada personagem que tá naquele livro, a voz de cada personagem que tá naquele livro, a personalidade deles e como que eles vão agir em momentos que o autor ele não escreve às vezes. Tem cenas que elas estão correndo que o autor ele não escreve exatamente tudo tintim por tintim. Né? Tem sim autores que fazem isso, mas muitas das vezes é tipo, ele narra uma cena, mas ele não narra, às vezes, exatamente tudo que tá acontecendo. E é nesses pontos que a gente precisa colocar a nossa imaginação pra rodar, sabe? É o que não tá escrito e que a gente consegue imaginar, né? Além daquilo que a gente tá vendo. E, ao meu ver, imaginação não é só pra quem é criativo, só pra quem é artista. Não é só pra isso. Eu acho que todo mundo precisa dessa imaginação.
Até para coisas básicas. A gente precisa fazer caminhos diferentes na nossa cabeça para conseguir, às vezes, realizar alguma coisa, para conseguir resolver aquele problema. A gente precisa dessa imaginação. E sabe o que é mais legal quando a gente se conecta com esse tipo de leitura? É que a gente consegue ter várias vivências diferentes do que a gente vive. Então a gente consegue entender o que se passa na cabeça de um personagem, o que ele está vendo, de que forma que ele está vendo o mundo. Então a gente consegue criar esse tipo de empatia por estar vivendo, mesmo que é fictício. Gente, a gente está vivendo ali literalmente o mundo de uma outra pessoa, a visão de outra pessoa. E eu acho isso muito legal porque a gente cria essa empatia, sabe? A gente aprende a enxergar outras visões, outros olhares com mais aceitação, né? Não é só o seu ponto de vista que é o certo. Então eu acho muito legal isso que a gente aprende também lendo livros. E não só, tipo, mesmo que sejam fictícios, sabe? Eu acho que é muito legal isso. E olha, sinceramente, eu não lembro a última vez que um livro estourou, sabe? Eu lembro há 10 anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, né? Que estourou A Culpa das Estrelas, Cidade de Papel. Eu tô citando aqui livros do John Green, mas não só sobre ele. Eu lembro que essa época era uma época que eu tava muito, assim, fervorosa para ler livros, né? Eu ia pra livraria para ficar lendo e mesmo que eu não conseguia pagar, porque eu era adolescente, eu adorava ficar vendo as capas de livro sabe, já organizando a minha lista, seria o meu próximo livro que eu iria comprar, né? Nossa, eu até lembrei agora aqui de uns livros que eu lia quando eu era criança, que eu adorava, era de um morceguinho. Eu não lembro agora o nome, veio agora na minha cabeça. E eu adorava também ler esses livros, era uma série. Eram livros pequenininhos, assim, fininhos. Mas eu lia quando eu tava ali entre os 9 e 10 anos. Era muito legal. Eu gostava desse livro, desse morceguinho. Era muito legal. Nossa, eu vou até procurar depois pra saber qual que era o nome. Se alguém souber o nome, me fala. Mas enfim. E assim, mesmo quem não tinha dinheiro, quem só conseguia comprar no PDF ou só ler no PDF, né? Ali na internet, mesmo assim, as pessoas procuravam livros sabe, o que tava lançando, qual que eram os livros que estavam lançando de romance, qual que eram os livros que estavam lançando de séries, né? Era uma busca maior. Hoje em dia tá muito nichado. E tá muito nichado, tipo assim, ainda tem essa busca, mas agora é a busca do autoconhecimento. Não é mais, assim, essa coisa que fortifica a nossa criatividade, a nossa imaginação, essa conexão com as ideias, entende? E eu achava tão legal, assim, porque cada livro tinha o seu fandom, as pessoas criavam teorias e falavam sobre os personagens, e todo mundo chorava quando um personagem morria, e ficava aquele negócio dos spoilers, que era muito legal. E eu acho que falta muito disso ultimamente, sabe? Falta a gente voltar um pouquinho, porque ficou tudo muito imediatista, ficou tudo digitalizado. E as pessoas estão muito agora nessa outra pegada, né? E eu acho que a gente precisa disso, precisa voltar, precisa se conectar, sabe? Eu acho que é uma forma também da gente se conectar com a nossa criança interior, sabe? Se comunicar com essas ideias e imaginação que muitas vezes a gente perde também conforme a gente vai crescendo, né? Então eu acho muito importante a gente voltar para esse lugar, né? Tem alguns livros que eu sempre volto, que são tipo meu porto seguro quando eu tô sentindo que a vida tá muito rotina, muito duro, eu tô muito lógica, eu tô muito racional, eu tô me preocupando demais, tô pensando demais assim nas coisas de uma maneira muito lógica e falta esse misticismo, sabe? Tipo, a palavra em inglês seria whimsy, né? Quando tá faltando um pouco desse brilho,
na vida, que tá voltando um pouco dessa leveza, eu volto para alguns livros e eu trouxe eles aqui. Alguns exemplos para falar para vocês e dar algumas ideias, né? E bom, na minha perspectiva, você não precisa estar lendo esses livros tipo super inteligentes de evolução e raciocínio e como vender mais e como prospectar e todas essas coisas que são importantes também, mas assim, você ler um livro de romance não te faz menos, sabe? Você ler um livro de romance é muito bom. Te faz sentir, às vezes, alguma coisa que você não sentia há anos, sabe? Então, eu gosto muito, às vezes, de voltar para esse lugar de romantismo, de enxergar a vida com outros olhos, entende? E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é esse daqui. É um livro muito famoso no Brasil, mas é um dos meus favoritos. Tipo, quando eu comecei a entrar nessa vida adulta, eu conheci esse livro. E ele é um livro que fala de amizade, é um quarteto de amigas. E elas têm uma agência de casamentos que se chama Votos. E aí são 4 livros, e cada livro, obviamente, conta a história de cada uma delas. E eu amo os 4 livros. Eu tive essa ideia desse vídeo porque eu voltei para esse livro. Eu comecei a reler ele, eu comecei já faz uns 3 dias, eu já tô quase na metade. Porque vida de adulta também não dá pra gente ficar só lendo, né, gente? Eu tenho noção disso. Mas eu amo. Eu acho que deve ser a minha série favorita. Agora, né? Agora, depois de adulta, ela ainda continua sendo a minha favorita. O próximo livro que eu trouxe, que ele já é um pouco mais espiritualizado, mas e também tem gente que fala que é muito overrated, tipo, é muito, não sei explicar, gente. Tem muita expectativa, não sei a palavra exata, mas é O Alquimista, que tem muita gente que fala que não entende, que tem muita gente que fala que é um livro simples e vocês botam pilha demais nesse livro, ele nem é tudo isso. E eu acho que ele é tudo isso sim. E quem fala isso é porque não entendeu a simplicidade do livro. Quando eu li esse livro, eu achei um livro muito poderosíssimo, que a gente sempre escuta, né? Falar, lê o Alquimista, lê o Alquimista. E eu sempre deixava pra depois. E aí, quando eu li ele, realmente, ele não fala de coisas assim que você não sabe. Ele não te traz coisas assim que você já não sabia, mas ele te estimula a ver as coisas de um outro lado ou a voltar para sua natureza, sabe? Cara, às vezes você só precisa escutar o vento. Às vezes você só precisa parar em meditação e se conectar com a sua voz. Às vezes é só isso que tá faltando. E esse livro, ele estimula isso, sabe? É o livro inteiro você indo na jornada junto com ele e imaginando todo mundo, sabe? Todo o mundo ao redor dele que ele tá passando e toda a experiência que ele tá passando. Eu acho que tem o romantismo nesse livro, tem a espiritualidade que é, sabe? A espiritualidade dele, como ele vê as coisas e o que ele vai aprendendo conforme, né? E é isso. Eu acho que é um livro muito, muito bom pra gente voltar pra gente. E aí eu trouxe esse daqui, que ele é um pouquinho mais água com açúcar mesmo, esse daqui. Esse daqui é um pouquinho água com açúcar, mas é bem gostosinho de ler. Tem também é um quarteto. Eu só li esse daqui, que é Um Verão na Itália. E são 4 irmãs, as irmãs Shakespeare. E esse daqui, no caso, ele fala da Sesca. Eu não sei se tá certo esse nome, né, gente? Mas a Sesca Shakespeare. Ela é uma dramaturga.
dramaturga flopada. Eu queria falar outra palavra, mas não veio outra palavra na minha cabeça. Mas é isso. Ela fez uma peça e aí tem um ator que chegou na peça dela, que era pra interpretar essa peça e não gostou. E acabou que não foi ao ar, e aí ela teve um bloqueio criativo enorme e se achou uma fracassada por vários anos. E ela recebe uma oportunidade de ir cuidar de uma casa no meio da Itália. Aí ela vai, e aí quem é o dono dessa casa é justo o ator que disse não pra peça dela. E é isso, gente. Ela também lidando com as crenças, com os traumas antigos e ao mesmo tempo se apaixonando por esse cara. E é bem legal, é tipo um Enemies to Lovers, que eu gosto muito. E é isso. E aí tem também esse daqui que ficou super famosinho no TikTok uns anos atrás, eu acho que foi tipo 2020, eu não lembro exatamente quando que foi 2021. E ele é um livro longo, assim. Ele é longo, mas a leitura é bem fluida. Eu leio esse livro às vezes em 3 dias, é muito bom. Eu lia, né, ultimamente. Eu não sei quanto tempo eu duraria pra ler um livro desse, né? Mas é um livro muito gostoso. Acho que a maioria já deve conhecer a história, né? Que ela precisa ir para um casamento na Espanha da irmã dela. E nesse casamento vai estar o ex-namorado dela, que arrasou ela e tudo mais. Por isso que ela foi para os Estados Unidos. Então aí ela precisa de um par para voltar pro casamento para mostrar que ela tá super bem. E aí ela chama o colega de trabalho dela, que ela não gosta. Também outro Enemies to Lovers. E aí eu nem ia falar sobre esse livro, que é A Bruxa de Porto Belo. É do Paulo Coelho também. Eu não terminei de ler esse livro, eu parei de ler esse livro pra voltar a ler o meu quarteto de noivas, né? E eu deixei ele um pouco em pausa porque tava sendo uma leitura um pouquinho mais difícil. Não sei se difícil seria a palavra, mas eu não tava conseguindo me conectar um pouco com... Na verdade, eu me conectei com a história. Eu me conectei com a história e eu acho que é por isso que foi difícil de ler. E eu acho que é por isso que está sendo difícil de ler. Mas é uma história muito legal, é ela se buscando vários tipos de religiões e formas de se conectar e tentar entender sobre si mesma, tentar entender o seu passado, voltar para onde ela nasceu, porque ela foi adotada quando ela era criança. Para fugir da guerra, os pais dela, os pais adotivos, decidiram deixar o país que ela morava. E aí a história é isso, é ela voltando para as raízes, voltando para querer conhecer a mãe dela, que era uma cigana. E é muito bom o livro. Ele faz a gente ir na história com ela, imaginar tudo e sentir as emoções que ela tá sentindo e nessa jornada do autoconhecimento e a busca por si quem ela é. É muito legal, é um livro muito bom. Eu parei acho que na metade do livro. Parei bem na metade do livro. E eu quero voltar a ler ele. Você é o que acredita ser. Bom, e é isso, gente. O vídeo foi pra um desabafo, né? E pra mostrar um pouquinho do que eu tô vivendo ultimamente. Eu voltei realmente pra essas minhas raízes, que foi sempre de devorar livros desde muito cedo, desde criança. Eu sempre passava muito tempo na biblioteca, que eu adorava. Mas, assim, eu não tô criticando quem não lê esse tipo de livro. Só um pouquinho. O problema não é você buscar o autoconhecimento. O problema é você só ficar nessas coisas lógicas e não estimular o que você tem de melhor. Não voltar para suas raízes e ter essas coisas leves também ao tempo de, sabe, de momentos difíceis da vida. Às vezes, se você pega um livro de autoajuda, em vez de ele te ajudar, ele faz você se sentir mais cobrada. Tipo, putz, eu não tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo. E às vezes você só precisa dar uma relaxada, só precisa
se conectar um pouco com a sua verdade, se conectar com a sua essência e se conectar com coisas belas, com um otimismo que às vezes esses livros não trazem por serem racionais demais. Às vezes você só precisa ler uma história em quadrinhos, alguma coisa do tipo. E a gente não pode deixar esse lado nosso atrofiar. A gente não pode deixar a nossa imaginação se perder. E também o nosso poder de interpretar as coisas, gente. Vamos aprender a interpretar de novo. E é isso.